Perfeito. Você citou aí o caso do Nicolas Ferreira, né? O Nicolas, ele também tá na mesma linha, né? O Nicolas e aquele pastor, né? O Dino, inclusive, pediu a prisão desse pastor, né? Que fez uma oração. Deixa eu só pegar aqui a notícia, só pra gente ler e a gente comentar com Claro. base aqui. Flávio Dino diz que acionará a PF pela fala do pastor evangélico contra Lula. Líder religioso disse em entrevista que fiéis deveriam orar para arrebentar a mandíbula do presidente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, logicamente ateu, anunciou nessa sexta-feira que tomará medidas após um vídeo em que o pastor Anderson Silva faz declarações incisivas. No vídeo, Silva sugere orações para Deus arrebentar a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo preces para que os ministros do Supremo Tribunal Federal fiquem doentes para que possam conhecer o Senhor no leito da enfermidade. Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Abre aspas, tá, pessoal? Abre aspas. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito da enfermidade, expressou o líder religioso que comanda a Igreja Vivo por Ti em Brasília. O deputado Nicolas Ferreira e 2 mulheres participaram do podcast Tretas e Diálogos. Anteriormente, Anderson Silva pediu orações contra todos aqueles que são enquadrados como inimigos da fé cristã. Salmo 2, abraços, né? Salmo 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos, expressou o pastor. Flávio Dino considerou as declarações como sendo contrárias aos princípios cristãos, como se ele soubesse disso, né? E criminosa. Em sua conta no Twitter, o ministro afirmou que encaminhará o vídeo à Polícia Federal para investigação. Aqui me chama a atenção o seguinte, né? Será que eu vou poder processar agora? Se eu descobrir que alguém fez macumba contra mim, será que eu vou poder processar o sujeito? Entendeu? Eu não creio no poder da macumba. Eu não sou do candomblé, não sou da Umbanda, eu sou católico. Eu não creio no poder da macumba. Entendeu? A não ser para fazer mal para a própria pessoa. Entendeu? Então, mas será que eu posso me incomodar a ponto, né, de poder pedir processo? Eu acho que tá no limite, né? Enfim, vamos lá. Vamos lá. O negócio aqui é o seguinte: o Flávio Dino, ele gosta muito de se colocar ali como um grande especialista do direito, uma vez que ele foi juiz, né, foi juiz federal durante tantos anos, e etc, etc. Me parece que ele não é tão profissional assim, uma vez que ele apresenta desconhecer os julgados sobre o tema. E não só desconhecer os julgados sobre o tema, e aí alguém até comentou aí, falou nos comentários, gente, para de conversa fiada, isso aqui é a ditadura. Tudo bem, mas assim, ou a gente vai combater isso, e a gente vai combater de maneira inteligente, e por enquanto dá, tá? A hora que não der mais, realmente, ninguém vai estar aqui nem falando na internet. Parece que, eu não sei se esse perfil aqui é o verdadeiro, né? Parece que o Nicolas tá aqui nos assistindo. Nicolas! Olha aí. Nicolas, entra aqui, bicho. Entra aqui, cara. Você tem um contato do Nicolas? Eu acho que eu não tenho mais esse celular. Você tem aí? Manda pra mim. Eu mando o link pra ele. Peraí. Se for o Nicolas verdade, né? Diz aí se é mesmo. Nicolas. Né? Acho que é o Nicolas mesmo. Então. Deixa eu ver se ele quer entrar. Peraí. Peraí, só um minutinho. A gente bota então, aí só vou. Ah, tá. Sim. Ele tá. Agora, nesse momento, segundo ele, não pode. Mas vamos falar sobre isso especificamente. De boa. Para a gente poder dar andamento e para que as pessoas entendam. Tá, tudo bem, beleza, estamos na ditadura, né? Mas enquanto a gente puder falar, pelo menos vamos falar o que é certo, né? Não vamos apelar para coisa errada, tá? E o que é certo, a gente encontra no campo das ideias. Tá? Não é na figura do Nicolas, não é na figura do fulano ou do ciclano, mas no campo das ideias e naquilo que existe de argumentação retórica e etc. Vamos lá, Flávio Dino, que sempre se coloca como o grande paladino da justiça, do qual o direito material para ele, ou seja, uma das faces da tecnocracia, né, acima de qualquer coisa. Será que ele é tão inteligente assim? Então, o Oliveira W é um advogado que está no Twitter, né, e que eu acho hoje um dos mais completos, tá? Naquilo que diz respeito ao que ele, da maneira como ele se coloca, postou o seguinte, eu vou ler, porque ele fez tão organizadinho assim que eu não faria melhor, tá?
O caso do pastor é mais um crime impossível, segundo a legislação brasileira. Além disso, no iter criminis não chega nem a ser cogitação. Cadê a personalidade jurídica de Deus no ordenamento jurídico brasileiro para ser sujeito de deveres e deveres? Sujeitos de direitos e deveres. É putável? Além disso, já existe jurisprudência que trata sobre a responsabilização de pessoas por atos do, aspas, além. O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais para dizer que enviará à Polícia Federal o vídeo que mostra o pastor Anderson Silva mandando evangélicos pedirem a Deus para quebrar, aspas, né, a mandíbula do presidente Lula. A sexta turma do STJ trancou a ação penal contra uma mulher acusada de contratar trabalhos espirituais com o objetivo de, aspas, eliminar pessoas. O colegiado, por unanimidade, concluiu que o crime de ameaça deve ter potencialidade de concretização, o que não ocorreu no caso, tá? Então, gente, é assim. A gente tem aí. A gente sabe que eles vão tentar usar absolutamente qualquer coisa para ir para cima dos nossos. Isso é uma obviedade, tá? Mas como que a gente faz para, aspas, quebrar isso? Existem coisas que são feitas do lado de lá, exemplo daquilo que o Nicolas até postou recentemente. O assessor da Dilma, né, que defendeu, né, o fuzilamento de pessoas a partir do regime, ou seja, a partir da religião civil. Tá tudo bem, ele pode falar isso, sendo que existe uma materialidade plausível naquilo que ele disse. Mas o pastor, que literalmente citou alguns trechos da Bíblia, não pode. Então, acho que isso entra até na maneira de como a gente se posiciona a favor ou contra as coisas, né? E por que eu estou dizendo isso? A gente aceita, e às vezes até passa pano, como aí eu vou citar aqui, tá? A exemplo das questões do Megazord LGBT, que querem colocar na Paulista, com o nosso governador Tarcísio, que vai prejudicar ele mesmo, porque a gente deu lugar das ideias, a figura está acima das ideias, a figura está acima da moral da coisa toda. E a gente acaba que a gente destrói as ideias e a figura. Agora a gente tem aqui o mesmo caso. Eu não sei quando foi o podcast. Se eu fosse o Nicolas, eu teria participado? Provavelmente não. Mas eu também não teria dito para o pastor, não diga isso, veja bem. Não, cara, o cara tá citando um trecho da Bíblia, então eu acho legal e ok. E eu passo pano pro Megazord LGBT na Paulista, mas eu não consigo fazer um texto que defenda a minha fé? Não, isso tá errado, né, gente? Então é por aí que a gente tem que começar a pensar e entender. Se a gente sabe que a gente está no âmbito de um Estado ateu, literalmente, um Estado ateu, hoje, que os dirigentes, tá? Não nós, o Brasil não é ateu ainda, mas os dirigentes querem estabelecer esse Estado ateu de qualquer maneira, colocar a religião civil acima da cosmovisão católica, acima da cosmovisão protestante, e sabem que para isso acontecer, eles precisam literalmente atacar a fé cristã. E a gente, como pessoas que podem defender isso, a gente vai defender que, ai, veja como você se posicionou errado. Aqui eu não estou falando e não estou passando pano dizendo que o Nicolas está acima da ideia. O que eu estou dizendo é, a ideia do Nicolas está acima dele. Então é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo que o Nicolas possa professar esta fé junto com o pastor, sem que eu relativize isso a ponto de dizer assim, poxa, como você é uma figura pública ou é um político, eu acho que você tem que observar bem a sua conduta. Não seja assim. Eu acho isso, acho. Tá? Vou falar a verdade, acho. Eu consigo escrever isso sem atacar o Nicolas e sem atacar a fé cristã, porque hoje, se ele está fazendo isso, se ele está defendendo a fé cristã, eu tenho que fazer uma articulação de argumentos de maneira a não precarizar ainda mais essa fé, então tudo bem. Fazer de maneira plausível, sem atacar a ideia e a pessoa, maravilha, mas eu não atacaria, entendeu? Porque o que ele está dizendo tá ali, é um trecho, é um salmo, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a partir do momento que eles sentem que a opinião pública, majoritariamente, não vai aceitar isso, eles dão uma recuadinha a hora ou outra, tá? Qual que é o problema dos inquéritos da ditadura que a gente tá vivendo? Vocês já pararam para conversar com o padeiro de vocês? Vocês já pararam para conversar com o motorista do ônibus e com o cobrador? Eles estão sentindo essa ditadura? Ou para eles está ainda no campo do... esse pessoal aí meio louquinho queria mesmo dar um golpe e aí agora reagiram para isso não acontecer. Será que essas pessoas não estão achando isso realmente? Será que elas têm como materializar isso? Então é mais ou menos por aí que vocês têm que pensar. Então, se eles sentem que as pessoas comuns reclamam de fato, eles dão uma recuadinha. Então, eu acho que é esse o nosso grande trunfo, essa a nossa grande chave.